Hoje estamos aqui eu, Kathleen Barbosa, a Maria Paula Dognani e o Thiago Oliveira para batermos mais um papinho com vocês nesse novo episódio do Beco com Saída. Nesse podcast, o nosso grupo tratará sobre o acesso de internet no Brasil, ressaltando alguns dados estatísticos, tratando sobre a democratização do acesso. Traremos também algumas experiências particulares. Falaremos do funcionamento do serviço e, por fim, comentaremos sobre o recente e polêmico Marco Civil da Internet. Bom, vamos começar com os dados estatísticos. O Brasil é o 87º país no mundo em velocidade de internet e o 6º nas Américas. Em um ano, saiu da posição de 93º para o 87º. Um estudo feito sobre a distribuição da internet no país constatou que aproximadamente 50% da banda larga fixa do país concentra-se na região sudeste, 11 em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro e 2 em Minas Gerais. Acre, Amapá, Roraima, Tocantins, Rondônia, Piauí e Espírito Santo não fazem parte dessa lista. O Brasil dispara no uso das redes sociais Snapchat e Instagram. Por incrível que pareça, a TV ainda é mais utilizada do que a internet no país, sendo distribuída 3 horas para o serviço e 1h50 com a internet. No entanto, são descartadas certas atividades da rede, como leitura de livros e jornais. Bom, uma pesquisa que foi realizada em 2015 e 2016 constatou que 58% da população brasileira usa a internet, apenas 58%. Isso daria mais ou menos 102 milhões de internautas. Um fato interessante desse dado é que essa proporção de 58% é 5% superior ao levantamento feito em 2014. Ou seja, complementando o que a Maria disse, o uso da internet no Brasil, ele cresce sim em alta velocidade, mas ele ainda não é o meio informacional que a gente mais usa. Ele ainda não é difundido em massa como a televisão, por exemplo. De acordo com esse levantamento, as pessoas das classes sociais mais abastadas, as classes A e B, usam mais internet do que as pessoas das classes menos abastadas, como deveria se esperar. 95% dos entrevistados da classe A haviam utilizado a rede em menos de 3 meses antes da pesquisa. A proporção cai para 82% para a classe B, 57% para a C e apenas 28% para as classes D e E. Porém, dentro das classes D e E houve um maior aumento do crescimento proporcional em relação à pesquisa anterior, que foi de 21% para 28%. Na classe C houve um aumento de 3 pontos percentuais, na B 2 pontos e na classe A houve uma queda de 1%. Sobre a democratização do acesso, é um tema muito importante, porque o uso da internet é essencial para o exercício da cidadania. Uma vez que em uma era digital a pessoa que não possui um perfil virtual é invisível, aquelas que não têm nem acesso à internet são quase que inexistentes. Um dado interessante sobre essa coisa do acesso, uma coisa que a gente pesquisou é que 3,2 bilhões de pessoas no mundo têm acesso à internet. Isso significa que mais de 4 bilhões de pessoas não têm. Teve uma iniciativa do Facebook que chamava internet.org que tentava distribuir internet para as pessoas. Só que essa iniciativa ela era restrita a apenas alguns sites e alguns aplicativos, incluindo o Facebook. Foi muito criticada e na Índia o governo não permitiu que isso acontecesse, porque não faz sentido eles apelarem para a democratização da mídia, da internet, que é uma coisa tão pautada, só que eles restringem só aos interesses deles. Eles querem ordenar os acessos das pessoas. Isso não é viável. Outra problematização importante dentro desse tópico é que a gente tem que discutir e problematizar realmente não só se as pessoas têm acesso à internet, mas também qual a qualidade e o alcance dessa conexão. Por exemplo, quem tem apenas rede no celular tem uma conexão mais restrita a certas atividades e não pode aproveitar todo o potencial da internet, porque a rede do celular não é tão eficiente quanto uma rede doméstica, por exemplo. Outro problema que
se encontra no serviço de internet do país é o problema do preço. A banda larga é um serviço muito caro e 2% das residências do país, concentradas principalmente nas regiões norte e nordeste, ainda tendem a utilizar a internet de escada, porque simplesmente não há condições de se utilizar a banda larga nesses lugares. Fica também evidente o problema, a diferença entre os meios urbanos e os meios rurais. 30% dos acessos, os acessos urbanos são 30% maiores do que nas áreas afastadas dos centros, pois muitas operadoras se recusam a atuar longe das zonas urbanas, alegando não ter condições de oferecer o serviço com custo-benefício adequado, deixando evidente um problema entre o mercado e a necessidade da população, onde é mais importante que você lucre do que você levar o direito a todos. Fora todos esses problemas que a gente abordou, tem também as condições de desigualdade social do país. Tem lugares que não tem nem acesso à energia elétrica, o que dirá a internet, né? É o saneamento básico, né? Sim, são diversos problemas que também influenciam nesse outro problema. Bom. Pode falar. Tratando das nossas experiências particulares, eu lembro até hoje a primeira vez que eu vi a internet, tipo, em um computador fixo, assim, era um computador gigantesco. E eu fiquei encantada, porque na verdade a minha prima tava tentando me distrair, porque eu acho que eu enchia muito o saco dela. E ela me colocou pra jogar num site que era Doll Maker. Eu não sei se vocês conhecem, era um site que tinha, assim, várias menininhas e várias roupas. Aí você tinha que ir arrastando e você perdia as roupas no meio do caminho. E era o site da Polly e da Barbie. Então, quando eu descobri isso, eu falei, meu Deus, isso daqui é demais. E tipo, eu queria toda vez ficar brincando com aquilo, só que eu não tinha internet em casa. Aí, só que a internet dela ainda era super boa, tipo, na época era via rádio e tal. E quando a minha mãe comprou, era só discada. Então, assim, era muito engraçado que quando chegou a internet, era aquela coisa de depois das 8, meia hora por dia. E se ela decidisse que ela precisava ligar pra alguém, não podia, porque interferia, né? Ocupava o telefone. E se você passasse de X minutos por dia, você pagava a mais. Então, assim, é claro que era muito característica aquela bola gigante verde que aparecia no meio da tela. E a hora que você apertava pra conectar, o barulho, assim, não tem como confundir. É inconfundível o barulho da internet de escada. Era um barulho mais ou menos assim. É muito bom, é uma nostalgia incrível isso. E assim, eu lembro quando eu comecei a mexer na internet, eu achava que era, meu Deus, e aí tinha várias outras redes, tinha o MSN, né, falecido, que eu sinto muita falta, inclusive eu adorava. E aí tinha aquela coisa que você tinha que marcar com o amigo a hora que você ia entrar, ou pra jogar jogo online, ou pra conversar pelo MSN, você tinha que marcar horário, porque não tinha como você comunicar de outra forma, porque o celular, se você tinha, sua mãe só colocava um crédito ali, você não podia conversar por mensagem ou ligar pro amigo, enfim, era só pra ligar pra ela, pra quem tinha celular, né? Exato. Então, é assim, eu lembro sei lá, com muita saudade mesmo, eu adorava, é muito engraçado ver como era isso. E vocês? Uma coisa que eu lembro muito bem foi quando o primeiro amigo meu apareceu com um smartphone, que tipo, foi na época do ensino médio, que o smartphone dele tinha um aplicativo do Orkut, e a gente ficava usando o smartphone dele para entrar no Orkut, e a gente achava isso a coisa mais incrível do mundo. Revolução. Tipo, a gente tá entrando no Orkut no meio da escola e a gente ficava postando, tô usando o Orkut na escola, como se fosse a coisa mais chique do planeta Terra, tipo. Aí hoje em dia a gente tem o celular e a gente tá na internet o tempo inteiro praticamente. E é muito interessante notar como que mudou tão rápido assim. Em menos de 5 anos, a internet saiu de ser uma coisa que tinha hora para você mexer, como a Maria falou, tipo, era
Lá em casa era depois de meia-noite, porque era mais barato. E tipo, se minha mãe quisesse falar no telefone, desliga, não importa o que você tá fazendo, você tá conversando com a sua namoradinha, não importa. Você tá jogando com os amigos, não importa, você tem que parar e ir lá e deixar tua mãe fazer ligação. Eu lembro às vezes que tu tava mexendo na internet escondido, aí tua mãe tentava fazer a ligação, aí ela gritava, aí era um problema. Cara, a internet antigamente era uma experiência muito única. Aí hoje em dia, tipo, a gente tá aqui usando a internet o tempo inteiro e Vai enviar esse trabalho por e-mail. Mudou muito, muito rápido, tipo, e a gente tá se adaptando. E às vezes eu fico reparando assim como que é diferente da nossa geração que não nasceu com internet, mas foi aprendendo a usar, da geração que tipo, já nasceu com internet, tipo, gente com 13 anos já tem um smartphone, tá, tipo, eu falo, Hoje em dia, até com 4 anos, as crianças já têm smartphone, Snapchat, tudo isso, então é surreal. Uma curiosidade é que, por exemplo, antigamente, aqueles joguinhos lúdicos, sabe? Que a gente usava, por exemplo, para aprender com formas, aprender cores, aprender números. As crianças fazem tudo isso hoje em dia praticamente no smartphone. Num tablet. Ai, mãe, me dá o tablet. Aí tem aquela coisa que criança não tem cuidado, né? É muito engraçado. Aí trata aquilo como se fosse um brinquedo. Taca no chão, vive quebrando. É hilário. Aí a mãe fica doida, porque pega o olho da cara do negócio. Exato. Eu lembro, os meus primeiros acessos na internet foram na minha escola. Eu devia estar na alfabetização, na primeira série, assim. E eu jogava esses joguinhos que a Maria comentou também, de montar a boneca e tudo mais. Eu adorava também o site da IG, que era o portal do Iguinho. Nossa, mas tinha tanto jogo, eu achava que aquilo era Tinha a Turma da Mônica também, que se Sim, pintava, né? Você achava o máximo poder colorir lá. Eu achava que aquilo era o mundo. Eu falava, cara, como é que pode ter tanto jogo num lugar só? Que coisa incrível. Eu sempre gostei muito de jogo. Eu vivia pedindo pra minha mãe comprar aqueles jogos de caixa. Nossa, e eu abria aquele site e eu falava, meu Deus, isso aqui eu faria isso. Nossa. E depois também, quando eu tive internet na minha casa, eu já tinha uns 8 anos por aí. É um engraçado também que as pessoas, por exemplo, os nossos professores falam muito isso. Ah, vocês já nasceram com internet? Não, meu amor. Pois é. Com uns 8 anos, mais ou menos, que entrou a internet na minha casa e era muito difícil também, assim como televisão, porque onde eu moro, em volta, assim, da minha casa tem muitas montanhas. E eu sei que o sinal era péssimo, tudo era péssimo. Esse negócio de internet a rádio, acho que até hoje ainda não pega lá. A Velox a gente, nossa, foi conseguir depois de muito sofrimento. Mas era a internet de escada, aquela coisa de não pode usar quando vai atender o telefone. Lá em casa era muito era um pouco o contrário. Era você tava usando, pode usar direto, e quando o telefone tocava a internet caía. Era o telefone que interrompia a internet, não a internet que interrompia o telefone. Era muito engraçado. Eu não tinha, uma coisa interessante que vocês falaram, eu não tinha essa restrição de horário. Eu podia usar a hora que eu quisesse. A única restrição que eu tinha era que em certos horários a internet ficava muito lotada. Aí você não conseguia conectar. Você não conseguia conectar, porque tava todo mundo usando. Cara, mas tipo, todo mundo fala que a gente nasceu na era da internet e tudo. Realmente, quando a gente nasceu, já existia a internet. Sim. Mas até chegar a ser disponível, acessível e tudo. Agora você imagina pra mim, que saiu de Itaí, que tem 25 mil habitantes hoje em dia. Entendeu? Então, assim, pra chegar à internet lá, demorou um bom tempo, considerável, entendeu? Então eu tive que pular muito elástico na rua, esfolar muito pé. Exato. Então, não é bem assim. Inventar muita brincadeira diferente. Exatamente. Isso que o Thiago falou, o Thiago comentou do smartphone, eu lembro também de uma experiência, ele falou no ensino médio dele, ele é um pouquinho mais velho que a gente, né? Só um pouquinho. Aí, eu lembro exatamente, eu tava no 8º ano na escola, eu tinha uns 13, 14 anos, e eu assisti o casamento do Príncipe William, Harry, não sei, não entendo os nomes de realeza, não. É o William. É o William? Eu assisti. Da Kate, Kate Middleton. Gente, eu assisti a mulher entrando na igreja dentro da sala de aula. Você tá de falta de respeito, né? A professora tava falando, eu tava no fundo da sala assistindo no celular do amigo, porque eu também não tinha essas tecnologias, assistindo no celular do amigo o casamento que tava acontecendo lá na Inglaterra. Tipo, isso é muito louco. Não, e é engraçado, você falou de 8ª série, eu tava na 8ª série também, quando eu comprei meu primeiro smartphone. Só que eu só comprei porque, assim, a gente fez várias coisas pra arrecadar dinheiro pra formatura. Só que na hora da viagem de formatura, todo mundo pulou pra trás.
Eita. E aí a gente foi dividindo o dinheiro proporcionalmente com o trabalho de cada um. E como, eu me arrebentei de trabalhar nesse negócio, eu fiquei com R$500, meu amigo ficou com R$500, mais ou menos uma coisa assim, 500, R$600, e as outras pessoas foram ficando com menos. E eu falei, meu Deus, é muito dinheiro, eu tô rica. O que eu vou comprar? Aí eu falei, não, tem celular, eu quero comprar. E o celular era péssimo, ele travava tudo. Aí, foi quando eu baixei o Instagram. Eu falei, gente, Você já tinha Instagram? Eu tava criando meu Facebook, Não, eu era eu tão tava boba, achava que eu não podia ter Facebook porque eu era menor de idade. Não, o Facebook eu já tinha, eu fiz em 2010 o primeiro, mas aí ninguém usava. Aí eu excluí, porque só tinha eu, minha irmã, uns primos super velhos. Eu falei, que negócio é esse? Faz um Instagram. E hoje eu vejo, faz muito tempo que existe Instagram. Você vê famosos aí que, sei lá, Maria em Paula 2008 já mas eu não publicava nada, porque novamente ninguém tinha, não tinha graça nenhuma. Mas era muito engraçado, e eu fiquei assim, nossa, meu Deus, eu tenho esse celular, a câmera era horrível, era quase pixel a câmera, e eu achava que era sensacional. O WhatsApp, tem uma coisa que também que é muito interessante quando você falou agora do WhatsApp. Antes do WhatsApp a gente se comunicava por SMS, né? Era SMS. E quando saiu o WhatsApp, todo mundo começou a usar o WhatsApp. E eu achava aquilo muito sem sentido. Porque eu ficava, gente, no meu plano, eu pago 50 centavos por dia pra mandar quantos SMS eu quiser. E no WhatsApp eu tenho que pagar a internet. Gente, se eu não tiver internet, não posso falar no WhatsApp. Exatamente, era esse o meu discurso. Pois é. A conservadora. Eu falava, gente, SMS eu posso. Só que acontece, esse era meu discurso, porque todo mundo tinha o smartphone já da segunda geração, que tem aplicativo. O meu não tinha aplicativo, meu amor. O meu era daqueles, se você quisesse entrar na internet, era só no navegador e muito mal. Só se, sei lá, você vivesse em Nova York, porque aqui no Brasil era impossível. Entendeu? Era uma das minhas críticas. E isso é muito interessante, como que vira meio que uma imposição social, né? Exatamente o que você falou da existência. Pra você existir, você tem que fazer parte daquele meio. Você tem que ter um WhatsApp, um Facebook, tem que ter uma rede social, porque senão você não existe. E até hoje em dia na faculdade, por exemplo, a gente presencia muito isso. Tem um menino na nossa sala que não tem Facebook. Sim. E ele fica sem várias coisas, porque hoje em dia a gente tem grupo com todos os professores de todas as matérias. E assim, tudo é por e-mail, o professor avisa que ele vai faltar por e-mail. A faculdade às vezes nem sabe que o professor vai faltar, é totalmente direto com a gente. Nosso grupo da turma é pelo WhatsApp, pelo Facebook, por e-mail, por tudo. A gente já não se imagina se comunicando sem isso. Então, mas como é que funciona o serviço de internet no Brasil? São 4 fases principais. Você tem os backbones, os provedores de acesso, os provedores de serviço e o usuário final. Os backbones são pontos-chave da internet que distribuem pelas redes as informações baseadas na tecnologia TCP/IP, que é o principal protocolo de envio e recebimento de dados da internet. Depois vem os provedores de acesso, eles recebem esse sinal que é enviado dos backbones, e os provedores de acesso são empresas, podem ser empresas ligadas ao setor de telecomunicação ou até as próprias companhias telefônicas. Elas contratam esse sinal que vem dos backbones e distribuem para os seus usuários. Esses seus usuários podem ser empresas telefônicas também, e diversos outros tipos de empresas, mas principalmente as empresas telefônicas, que hoje em dia até monopolizam tudo, né? O telefone, a internet, a televisão. Esses são chamados os provedores de serviço, empresas responsáveis pelo fornecimento dos meios por onde trafegarão os dados da internet. Ou seja, eles recebem os dados do provedor de acesso e eles montam a estrutura, por exemplo, cabeamento, lugares onde vão se concentrar as manutenções e tudo mais, e distribuem aos usuários por meio de fibra ótica, linha telefônica ou via rádio. E elas são obrigadas a terem regulamentação oficial da Anatel. Bom, o usuário final somos nós, que utilizamos dos serviços de internet. Somos nós que contratamos esse serviço para utilizar dele. Inclusive, somos as pessoas que têm que ficar horas ligando para serviços, para conseguir falar, porque eles sempre cortam. Por exemplo, você contrata um serviço de 15 megas, quando você se dá conta, tá chegando
4. Então você é esse usuário final que sofre um pouco, mas que acessa a internet. Até quem tem internet de qualidade, é um dado, que até quem tem internet de qualidade no Brasil não tem essa qualidade de fato que nos é prometido. Exatamente. Esse caminho dos backbones, provedores de acesso, provedores de serviços, usuários finais, ele também é um caminho de ida e volta. Porque o sinal da internet, depois que ele chega no usuário final, ele também retorna. Porque o usuário final, ele também envia sinais para os backbones, os centros da internet, também envia sinais de volta pelos requerimentos que ele faz. Quando ele, por exemplo, vai acessar um site, ele está pedindo à central da internet que abra aquele site para ele, que abra, disponibilize aquele link para ele. Então esses sinais eles circulam ida e volta continuamente. Tanto que tem, né? Que se você faz um teste de velocidade, que às vezes a velocidade não é de download, é de upload. Porque, por exemplo, às vezes a velocidade de download tá ok, mas a de upload tá tipo 0.3. E aí você não pode fazer nada, por isso que às vezes a internet fica lenta, porque tem lentidão nessa resposta, no que você envia pra rede pra chegar. E às vezes é essa lentidão. Isso é muito interessante, não sabia disso, nunca tinha feito nenhum Eu faço teste sempre, desse. porque a minha internet tá sempre muito boa, tem que ligar sempre pra net xingando. Falando educadamente, eu não xingo. Não, educadamente, com certeza, sempre mantendo a educação. Uma coisa interessante é que quando eu estava fazendo um cursinho no ano passado, a gente estava até debatendo esse procedimento na internet, esse acesso, e o professor fez uma pergunta no início da aula: como vocês acham que o sinal da internet chega até a gente? Muitas pessoas responderam: por satélite. Não é por satélite, porque se fosse por satélite seria igual o Sky. Quando chove, quando fica um tempo ruim, cai. E não é isso que acontece. E ele falou: então como vocês acham que é? E a gente ficou pensando. Gente, aí todo mundo falou: por cabo. Só que, cabo. Mas como é que o cabo vai vir lá dos Estados Unidos e vai chegar aqui? Como o cabo vai vir da Índia e vai chegar aqui? Aí ficou todo mundo se olhando, assim, naquela dúvida imensa, interrogação no meio da sala. E daí ele falou: esses backbones, também é usado o nome backbone, são cabos que atravessam o fundo do mar, por todos os oceanos do planeta. Tem cabos submarinos que fazem a internet chegar de um continente a outro, que fazem ter essa ligação. Cara, isso é surreal de lindo. Mas só que é engraçado a gente ver isso, já que você falou desses cabos, que a primeira vez que eu fiquei sabendo desses cabos não foi por causa da internet, foi por causa do telefone. Porque quando eu tava estudando o Império no Brasil, foi quando se instalou a rede de telefone e tal, Barão de Mauá, etc. E aí o que acontece? O professor virou e interrogou a gente, porque tinha um telefone, por exemplo, aquele das meninas superpoderosas que o prefeito só tira, sabe? Aquele famoso telefone vermelho que você só tira e já... Entendeu? Principalmente na Guerra Fria foi bastante conhecido esse telefone que era só tirar e já era emergência e tal. Que ele atravessava o oceano. Aí a gente ficou assim, caramba, naquela época já tinha um negócio desse, entendeu? É meio estranho, porque a gente não consegue associar água à rede elétrica, porque, né? Tem tubarão também que morde os fios, eles têm que ir lá no fundo do mar fazendo manutenção. Isso é incrível. Que engraçado. Bom, falando um pouco sobre o Marco Civil da Internet, o Marco Civil da Internet é oficialmente chamado de Lei nº 12.965/14 e é a lei que regula o uso da internet no Brasil. O projeto dessa lei surgiu em 2009, foi aprovado na Câmara dos Deputados em 25 de março de 2014 e no Senado Federal em 23 de abril de 2014, sendo sancionado pela Dilma Rousseff logo depois. Tem uma grande polêmica também nessa questão da necessidade de um marco civil da internet, porque a internet, como a gente sabe, é conhecida como uma terra sem lei, até porque os usuários, eles têm uma certa... Eles se blindam de certa forma, porque eles são invisíveis. Apesar de você saber quem é a pessoa e tudo, você pode criar perfis fakes e se esconder atrás deles. E é muito difícil como você vai punir uma pessoa que, na verdade, não executou aquilo que está sendo pautado ali, sabe? É muito complicado, porque como o avanço foi muito rápido, a gente não teve tempo de se adequar e pensar sobre isso, sobre essa parte de julgamento mesmo, essa parte mais burocrática e penal da coisa.
Dentro do Marco Civil há todo um rol de direitos, garantias e definições de sistemas, e a mais importante delas, talvez, e apontada também como o fruto de maior controvérsia dentro do próprio projeto, é o princípio da neutralidade. O princípio da neutralidade de rede funciona de forma a impedir que os provedores de internet Abusem? de certa forma abusem do consumidor por impedir que os dados transitem de maneira desigual. Porque a neutralidade significa que todas as informações que trafegam na rede devem ser tratadas da mesma forma, navegando na mesma velocidade. Esse princípio garante que as pessoas possam usar os diferentes serviços dentro da internet na mesma velocidade. Isso impede que o provedor cobre mais caro pela internet caso você use um serviço como o YouTube, ou mais caro caso você utilize um serviço como jogos, porque os provedores, o principal argumento deles é que as pessoas que usavam a internet para jogar puxavam muito a internet, e por isso eles tinham que ser cobrados mais caros. Mas isso fere o princípio de neutralidade, isso fere a ideia de que os dados têm que transitar de maneira igual. E dentro desse princípio de neutralidade que foi defendido pelo Marco Civil, existe também a situação de que o governo ele pode interferir na circulação de algo que for determinado como impróprio ou etc. através dos provedores. Uma coisa interessante que eu estava pensando aqui, do que a Maria falou, é que debatido nessa ideia da terra sem lei da internet, tem muito a questão do anonimato que ela falou, mas que por mais que às vezes as pessoas questionam, mas se alguém cometeu algum crime na internet, se alguém fizer algo de errado, ela pode ser punida, porque você pode deixar a pessoa ter o endereço de IP, né, do computador, da rede dela, você pode localizar a pessoa. Só que como a gente sabe, punição no Brasil é uma coisa complicada, assim como a democratização da internet. Só que além dessa complicação, que não ocorre só no Brasil, mas em todo lugar do mundo, é complicado você controlar uma rede de 3,2 bilhões de pessoas atuando diariamente o tempo todo, 24 horas por dia. Fora essa complicação, tem esse anonimato, ele existe sim, apesar do endereço de IP. Isso tem sido muito debatido nos últimos tempos, porque hoje em dia as pessoas... isso aconteceu recentemente umas 3 vezes. O WhatsApp saía do ar. Aí o que a gente fazia? Baixava um aplicativo que alterava o IP do nosso celular pra gente conseguir acessar o WhatsApp, que seria a gente acessando de outro país, porque aqui no Brasil estava impedido. Era uma coisa muito simples. Tudo bem que, por exemplo, uma CIA ou um FBI da vida consegue detectar esse tipo de coisa, essas alterações, mas não vai ser utilizado um serviço tão eficaz assim para avaliar qualquer crime na internet. Exatamente, uma investigação tão intensa. Por exemplo, quando você tem direito a fazer denúncias no Instagram, no Facebook, se alguém publicar algo ofensivo, se alguém te... como é que é a palavra? Te difamar. Só que o que acontece? Você sabe que se tiver só uma denúncia, não acontece nada. Por isso que as pessoas, às vezes, quando denunciam, elas retweetam, elas compartilham, elas falam, gente, por favor, denuncia, gente, olha isso aqui, que absurdo. Porque tem que chamar atenção, tem que ter muita gente. Esse negócio de terra sem lei é realmente um fato. E isso é muito, muito complicado. É uma questão bem difícil. E tem a questão também de quem vai ver tudo aquilo que eu publico ou que eu posto. Porque tem aquela coisa de, questões de privacidade. Ok, privacidade para outros usuários, né? A minha privacidade em relação a outros usuários. Mas outra coisa que é muito debatida é essa questão da privacidade em âmbitos maiores, como a pessoa que é dona do serviço de WhatsApp, de Facebook, que no caso agora é todo Mark Zuckerberg, é a mesma pessoa. Mas essa coisa de quem vai ver. Porque realmente, mensagens criptografadas no WhatsApp. Se ele realmente precisar ver, vai ver e a pessoa vai saber tudo que você está falando. Então, tanto que tem aqueles negócios de, vazou nudes, não sei o que. Porque existe essa coisa de hackear
a rede do outro. Ultimamente tem acontecido muito, inclusive ontem passou no Jornal Nacional de novo, que foram hackeadas redes da União Europeia. Exato. Então, assim, esse negócio é muito complicado, porque qualquer pessoa que entenda realmente do assunto pode chegar em qualquer lugar e ter acesso a qualquer informação. Eu sou leiga demais, e acredito que muitos de nós também, mas se a pessoa realmente tem esse conhecimento, ela pode acessar qualquer informação. Tem também toda a questão dos próprios serviços e como a gente não leva muito em consideração o que os serviços estão oferecendo e exigindo de nós. Por exemplo, no Snapchat, a gente tem a impressão de que o Snapchat é uma rede que a gente joga as coisas e elas somem, assim. Mas, 3 segundos de foto, desapareceu. as coisas, o Snapchat está fazendo o armazenamento dessas fotos, dessas imagens. Não porque eles são malvados, mas porque não tem como as coisas simplesmente sumirem na internet. Isso não existe, as coisas estão indo para um lugar. Elas ficam na nuvem, né? Então, daqui a 200 anos, quando todos nós estivermos mortos e o Snapchat ainda existir, ter sido comprado pelo Facebook, quem garante que eles não vão vender os nossos snaps pra empresa, pra fazer propaganda, tá ligado? Ou então até por estudos, né? Por exemplo, daqui 200 anos, o que vai ter de fato sobre o que a gente vivia? Já mudou tanto de Já 5 mudou anos pra cá, tanto, vocês imaginam 200 anos. Então, para pensar. A gente estudando antigamente, 200 anos atrás, a gente usa o quê? Documentos, a vestimenta e tal. A nossa roupa não vai existir mais, sabe? Não vai mais definir os nossos hábitos. O que vai definir os nossos hábitos? O que a gente usa para se comunicar. E o que a gente usa para se comunicar hoje? A internet. A comunicação. Então, sinto informar para vocês, mas os nudes serão vazados. Não hoje, mas Eventualmente daqui a 200 anos. Seus nudes. Pensem nisso. Mas vocês também. Então, Tópico importante. Exatamente, os textões no Facebook serão vazados, sim. Você que fica defendendo o Bolsonaro, isso vai passar vergonha pra sempre. Exato. Tenho certeza disso. Então Sua isso. vergonha será eterna. Então é isso, acho que a gente analisar. E também tem a questão, o Thiago abordou agora, que, por exemplo, concordo com os termos de uso e blá blá blá. Ninguém lê. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Aí, por exemplo, você só coloca lá porque você quer baixar logo. Por exemplo, eu faço muito isso. Ultimamente eu comecei a ler só a parte de passagem de ônibus e avião, porque eu já me ferrei bastante nessa parte. Por exemplo, pra saber como que eu posso trocar, até que horas eu posso trocar, tudo isso. Essa coisa que eu não li, porque eu quero comprar logo, eu quero baixar logo e começar a usar logo. Ai, que saco esse negócio, vai, concordei, tá bom. Ou às vezes aparece de novo, por exemplo, o WhatsApp ou o Snap, enfim, essas redes, de ano em ano aparece lá porque eles atualizam, né, essa parte. E a gente continua não lendo, você não sabe o que você tá acordando com aquele Uma coisa que a gente debateu esses dias na aula de filosofia, né? A gente falou sobre isso, que às vezes você tá conversando com uma pessoa no WhatsApp, ai, nossa, eu tô com muita vontade de comer uma pizza da Domino's. Se você abrir o Facebook, meu querido, pode ter certeza que vai ter um anúncio da Domino's lá no seu Facebook dizendo qual é o telefone da pizzaria mais próxima de você. Impressionante como é que uma coisa vai para lá. O que aconteceu esses dias comigo? E agora tem esse negócio de amigos nas imediações também no Facebook, né? Gente. Você tá em um lugar, esses dias eu cheguei na minha cidade, eu pisei na minha cidade, um amigo meu já me mandou, oi! Eu falei, gente, o que é isso? E tava lá nos amigos nas imediações, e assim, eles sabem aonde você tá a todo tempo. A todo momento. E aí, o que acontece? O que eles criam pra iludir a gente, né? Porque é uma ilusão, na verdade. Filtro no Snapchat. Porque você fica com o seu GPS, no caso o meu, tá ligado? Eu garanto que o de vocês também deve estar. Porque assim, por exemplo, eu quero ver o clima, a previsão do tempo. Fala, eu posso acessar a sua localização pra ser mais prático, tá ativado por causa das notas do celular. Sim, exatamente. Qual o sentido que tem isso? Pra você não precisar se esforçar em digitar Botafogo, Rio de Janeiro, entendeu? Então o que acontece? Pra acessar os filtros no Snap, que é o que a gente quer, porque a gente gosta de mostrar, estou em tal lugar, gente. Tá lá, entendeu? Então eles sabem todos os movimentos que você faz. Eu não lembro onde foi que eu li isso, mas é aquela ideia de tipo, se você está utilizando um serviço e não está pagando nada por isso, talvez você seja o produto. O Google sabe
tudo da minha vida. Tudo, absolutamente tudo, porque eu uso a minha conta do Gmail pra fazer tudo nessa vida. Tudo mesmo. Tipo, tudo é conectado com o Gmail. O meu Skype é conectado com o Gmail, então eles sabem até o que eu falo com a minha psicóloga. Essa eu tô realmente assustada. Isso é muito Black Mirror. A gente pode acabar por aqui, né? A gente pode já tá ficar por aqui começando a essa conversa. divagar bastante já. Eu acho que a gente tem esse medo. É onde eles querem parar a gente, no medo. Inclusive, eles devem estar ouvindo esse áudio agora e pensando, aqueles 3 ali. E é isso, a gente espera que sirva pra abrir os olhos de quem tá ouvindo, que também a gente Informar possa também, né? informar, da mesma forma que a gente foi informado sobre muitas coisas que a gente pautou aqui que a gente realmente não sabia. E atentar a questão de que a gente tem sim que se informar sobre o que a gente consome, que a gente tem que sim ser ativo naquilo que a gente está consumindo. Exatamente. E saber dos nossos direitos como consumidor e como produtor mesmo de conteúdo, de conteúdo, informação. de informação. Tanto na parte legislativa, como a gente falou do Marco Civil, na parte de democratização do acesso, você saber exatamente o que a Maria Paula falou, você saber o que você está consumindo, você correr atrás do produto que você contrata, quanto a outra parte da democratização, que é você saber sobre essa desigualdade que tem do acesso, assim como tem desigualdade social em todos os nossos âmbitos da sociedade brasileira. E esses dados estatísticos que a gente apresentou, tanto da qualidade do acesso quanto da quantidade do acesso no Brasil, isso é muito interessante também. A informação é... Desculpa, a gente estuda de comunicação, então pra gente informação é o centro de tudo. Devia ser, né? Informação Pra maioria das pessoas. Exatamente. Informação. Então a gente termina com essa frase brilhante do nosso querido Thiago. E é isso, gente. Valeu. Valeu. Beijo. Encerramos esse podcast agradecendo a você por tê-lo ouvido, ao apoio técnico de Felipe Creton, do Centro de Produção Multimídia da ECO, e aos nossos colegas de turma que fizeram as vinhetas, Matheus Faglione, Kim Queiroz, Letícia Cruz, Maria Paula Dognani, Laís Torres, Ricardo Andrade, Matheus Nascimento, Murilo Eli, Maria Luísa Coropos e Juliana Alvarenga. Ouçam também os nossos outros podcasts do Beco com Saída e leiam os fanzines produzidos por nós. Até o próximo podcast! O podcast Beco com Saída é um trabalho da disciplina Comunicação e Realidade Brasileira do curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro.